Saudações antarianos e antarianas, eu sou Gustavo Lopes e no Destrinchando Game of Thrones de hoje estamos aqui para fazer um vídeo bônus. Vídeo bônus sempre é legal, eu vou comentar o teaser que saiu da 7ª temporada. Antes de mais nada, vamos aos recadinhos. Primeiramente, se você curte Game of Thrones, eu imagino que você curta, já que está assistindo esse vídeo, a gente está fazendo uma série de vídeos especial falando sobre a família Targaryen. Por enquanto a gente está falando sobre as revoltas e os reis. A gente já tem aí cerca de 5 vídeos, se eu não me engano, e vocês podem conferir todos eles aí, que eu imagino que vocês vão gostar. Outra coisa é para vocês se inscreverem no canal, caso não sejam inscritos, e conseguir acompanhar a gente em todas as nossas redes sociais. A gente vai deixar todos os links na descrição deste vídeo. Bom, vamos começar então essa análise aqui. O teaser foi curto, mas eu acho que ele tem bastante metáfora ali dentro pra gente conseguir dar uma analisada. Primeiramente a gente percebe que quando o teaser começa a gente vê a cabeça dos 3 dragões Targaryen, e a gente ouve a voz da Daenerys falando: eu sei o que meu pai foi e o que ele fez, e o Rei Louco merece esse nome. E daí a gente ouve a voz do Rei Louco gritando: queimem todos. E isso foi que apareceu na temporada passada, né? Quando a gente viu as visões do Bran ali, a gente via o Rei Louco falando aquele queimem todos, enquanto o Bran estava tendo acesso a todas as memórias que existiam em Westeros. O legal é que depois disso a gente vê o veado Baratheon ali meio que atacando o dragão Targaryen, né? Ele pelo menos dá a entender que o veado estava atacando os dragões, e daí a gente ouve a voz do Robert Baratheon, o rei que começou a série, falando: eu matarei cada Targaryen em que eu colocar as mãos. Que o Robert tinha um ódio muito grande dos Targaryen, então realmente ele queria matar todos. E o legal é mostrar o veado atacando os dragões, né? Mostrando a treta entre a casa Baratheon e a casa Targaryen também. Depois que o Robert fala isso, a gente vê o leão atacando o veado. E a gente ouve a voz da Cersei falando para o Joffrey: qualquer um que não seja nós é nosso inimigo. Eu imagino que a Cersei estava se referindo a ela, os 3 filhos, naquele momento ela ainda tinha os 3 filhos, e o Jaime. Talvez o pai dela também, não tenho essa certeza, mas pelo menos esse núcleo familiar dos 5, ela, o Jaime e os 3 filhos ali, ela estava se referindo, imagino. Ela falou isso na primeira temporada pro Joffrey, falando para ele que todos eram inimigos deles, a menos que sejam eles mesmos, aí eles não são inimigos. E o legal também é o leão atacando os Baratheon, né? O leão atacando o veado. Porque foi exatamente isso que aconteceu. A casa Lannister acabou com a casa Baratheon. Acabou com a casa Baratheon antes mesmo de todos os filhos da Cersei morrerem. Porque eles tinham o nome Baratheon, mas eles não eram, na verdade. Eles eram todos Lannister. Depois a gente vê o lobo dos Starks aparecendo e a gente ouve a voz do Joffrey falando para o Sir Ilyn Payne, falando: Ilyn, traga-me a sua cabeça, traga a cabeça daquele cara. Quem é aquele cara? Apareceu o lobo, a gente já sabe, é Ned Stark, que morreu lá na primeira temporada, e o Joffrey falou isso aí, ó: eu quero a cabeça do Ned Stark. E foi, infelizmente, isso que aconteceu. Depois a gente consegue ver a lula gigante dos Greyjoy ali, começando a atacar. Aparentemente a lula gigante dos Greyjoy ataca todo mundo, ela vai envolvendo toda a estrutura, aparentemente. E aí é que é legal, a gente vê o Balon falando o seguinte: nós somos nascidos de ferro, nós pegamos o que é nosso. Então mostra realmente, os Greyjoy, eles nunca estão do lado de alguém. Por mais que eles estejam por um breve momento do lado de alguém, eles sempre estão do lado deles. Então eles atacam todo mundo, não interessa. Quem for, eles estão atacando. Depois a gente vê também a Lula atacando. Ataca todo mundo, mas ataca com ênfase nos Stark. E foi uma coisa que realmente aconteceu. O Theon, quando ele voltou para as Ilhas de Ferro, ele tentou ajudar os Starks, mas daí depois ele decidiu virar a casaca. Ele atacou os Starks, então foi um dos grandes responsáveis pelo declínio dos Starks. Foi por isso que os Starks acabaram perdendo ali. Os Starks tinham Winterfell, mas os Greyjoy foram lá e fizeram aquilo, e por isso os Starks perderam o Winterfell. Daí a gente ouve a voz do Roose Bolton falando: os Lannister mandam suas lembranças, né? The Lannister send their regards. É a mesma coisa que o Walder Frey falou na temporada passada, não sei se vocês se lembram, quando eles estavam tendo ali um banquete. O Walder Frey, ele vai, faz um brinde, ele fala: os Freys e os Lannisters enviam suas lembranças. Logo depois que o Roose Bolton fala essa frase, a gente ouve a Catelyn gritando, que foi assim que aconteceu no Casamento Vermelho. O Roose foi lá, matou o Robb, e daí quando ele matou o Robb, a Catelyn foi e gritou e matou a noiva do Walder Frey lá. Uma coisa que eu achei estranha é que um animal que aparece ali no meio de todos os animais das casas é um urso. O urso é dos Mormont, né?
Eu acho que apareceu ali mais pelo hype por causa da Lyanna Mormont, porque os Mormont não estavam metidos em grandes batalhas assim, a casa deles contra alguém muito importante. Mas eles estão ganhando bastante importância aí, principalmente por causa da Lyanna. Depois, a gente vê a Olenna, aliás, a gente ouve a Olenna Tyrell falando: você acha que eu deixaria você se casar com aquele animal? Ela fala isso na 4ª temporada para a Margaery Tyrell, né? Quando ela mata o Joffrey, ela vai falar pra Margaery: ó, eu não ia deixar você se casar com aquele animal lá que ia te maltratar. E daí, depois que ela fala isso, aparece a flor dourada dos Tyrell. Quando aparece aquela flor, a flor explode em fogo vivo. E o legal é que daí o Qyburn ele fala o seguinte, eu proclamo Cersei da casa Lannister protetora dos 7 reinos. E aí tá um trocadilhozinho legal, porque o fogo vivo é óbvio que é uma referência ao 10º episódio da temporada passada, quando a Cersei foi e explodiu o grande septo de Baelor com todo mundo lá dentro. E é assim que ela conseguiu a coroa. O legal é justamente que eles usam eu proclamo Cersei da casa Lannister, a rainha e protetora dos 7 reinos. Como alguém vai proteger os 7 reinos se está explodindo o grande septo de Baelor com todo mundo dos 7 reinos ali dentro? Não todo mundo exatamente, mas várias casas importantes estavam lá dentro. Então ela é protetora de porra nenhuma. Como ela mesma já disse, qualquer um que não seja ela, o Joffrey, o Tommen, a Myrcella e o Jaime são inimigos. Desses todos que eu falei, somente ela e o Jaime sobraram. Então todo o resto é inimigo pra ela. E por isso que ela não é protetora de porra nenhuma. Bom, daí a gente ouve a frase que a Daenerys falou na temporada passada pro Tyrion. Ela cita as casas, Lannister, Baratheon, Stark, Tyrell, Targaryen também, ela fala a casa dela. Ela fala que todas essas casas são, na realidade, raios de uma roda. E essa roda, ela vai girando, como um sistema automático, assim. Ora, alguém vai estar por cima, ora, alguém vai estar por baixo. E ela sempre vai ficar girando, é sempre a mesma coisa. As famílias vão conspirando umas contra as outras, derrubam quem está no poder, acende aquela casa que estava fazendo a conspiração, normalmente a líder da casa que estava fazendo a conspiração. Mas aí aqui caiu, não fica ali embaixo por muito tempo, ela vai fazer a conspiração, e nessa guerra das casas aí, nesse jogo dos tronos, acontece que toda a população vai sendo esmagada por essa roda, que vai passando por cima de todo mundo, sem ninguém se importar com o povo. A série, a gente teve algumas pessoas sentando no Trono de Ferro. A gente teve o Robert, que começou sentando no Trono de Ferro, o Ned Stark sentou no Trono de Ferro, depois o Joffrey. Depois a gente teve o Tommen sentando no Trono de Ferro, o Tywin Lannister. Daí a gente teve então a Cersei. Foram 6 pessoas que se sentaram no Trono de Ferro. Dessas 6, a que mais chegou perto de se importar com o povo foi o Ned Stark. Mesmo assim, parecia que ele estava mais preocupado com a Guerra das Casas, já que o problema dele era com os Lannister. Então, a Guerra das Casas, ela tá acima do povo, o que não pode acontecer. É uma coisa que a Daenerys quer fazer, ela quer acabar com esse sistema, ela quer quebrar essa roda e fazer essa roda parar de girar e esmagar todo mundo. Ela quer revolucionar o Westeros. É legal também que, quando ela fala isso, aquela estrutura ela quebra, como a Daenerys falou, olha, eu quero quebrar a roda. Então aquela estrutura das casas quebra, só que quando ela quebra, ela começa a ruir, ela cai na disposição que a gente viu aquelas pedras na temporada passada, no episódio 5, que é onde os White Walkers foram criados, é justamente naquela disposição lá, óbvio que é uma referência aos White Walkers. Então, a gente ouve a voz do Ned Stark falando, o mesmo virá para todos. É engraçado porque, na legenda do vídeo original, eles dizem que é o Ned Stark que está falando isso, mas eu não me lembro de Ned Stark ter falado isso em nenhum momento da série, só estava na primeira temporada. Então talvez eles tenham regravado isso de alguma forma. Algumas pessoas dizem que é o Jon Snow falando, mas não acho que é a voz dele. A voz do Jon Snow aparece em seguida. Ele fala que só tem uma guerra que importa e ela está aqui. E daí vai distanciando daquela estrutura lá dos White Walkers e transforma no próprio olho dos White Walkers. Então é legal também essa ordem que eu citei. A gente tem a Cersei sendo proclamada rainha. Depois que a Cersei é proclamada rainha, a gente tem a Daenerys chegando e falando que vai quebrar com tudo, aquele sistema não vai mais funcionar. E por último a gente chega no Jon. O Jon falando que essas guerras todas aí que eles estão falando não importa nada. O que isso quer dizer? A Cersei agora ela é a rainha. Ela é quem está no poder, ela está no alto da roda. Só que a Daenerys chega, ainda se importando com a Guerra das Casas, e quer quebrar toda essa roda. Então ela está preocupada com o jogo das casas ainda, o jogo dos tronos. Mas o Jon ele não está importado, não se importa com nada disso. Ele sabe que essa não é a guerra que ele tem que lutar. Então, a Cersei iludida, de repente chega a Daenerys e quebra a ilusão da Cersei, e daí chega o Jon e quebra a ilusão das duas. Pelo menos foi isso que eu consegui entender. O legal é que a gente agora já tem uma data de estreia, vai ser 16 de julho que estreia a temporada,
e eu imagino que todos vocês, assim como eu mesmo, estão muito ansiosos para assistirem aí essa temporada que parece que vai estar muito legal. Então, se você não é inscrito nesse canal, lembre-se de se inscrever no canal, porque a gente vai falar muito sobre Game of Thrones até lá. Quando chegar lá, a gente vai continuar falando e depois também. Então, não se esqueça de se inscrever no canal. Esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado se você assistiu ele até aqui. Não se esqueça de deixar o seu joinha, aquele seu gostei, e de acompanhar a gente em todas as nossas redes sociais. Muito obrigado e até a próxima.